Boa noite, que Deus abençoe você. Que bom que nós estamos aqui na igreja. É muito bom, foi muito bom passar essa semana com vocês, ainda não acabou. E nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Amanhã, logo no comecinho da manhã, às 5 da manhã, começa aquela semana de oração com o pastor Josanã, que é o nosso líder de mordomia para toda a América do Sul. Foi anunciado, acho que ontem aqui passou um vídeo dele falando. Então não esqueça, 5 da manhã, você está lá na sua casa, na sua cama mesmo, liga lá o seu celular e assiste essa semana, vamos orar juntos para que a gente possa crescer espiritualmente sempre. No Facebook da associação, né? Da Paulista do Vale, no Facebook da associação você assiste essa semana com o pastor Josanã, que é uma bênção. Ele esteve conosco aqui na Novo Tempo há algum tempo aí, no semestre passado, eu acho, e foi realmente uma grande bênção. Então vale a pena assistir. 5 da manhã no Facebook da Associação Paulista do Vale. Ontem eu saí daqui e minha mãe me mandou um recado pelo WhatsApp. Minha mãe aprendeu a mexer no WhatsApp agora, né? Ela sabe mandar áudio. Né? E aí ela mandou um áudio, ela disse: meu filho, que bom, é tão lindo você pregando. E aí, como toda mãe, ela deu aquele elogio, depois ela deu uma bronca, né? Mas você esqueceu de orar antes de começar a pregar. E aí eu disse: tá bom, mamãe. Mas ela disse que eu era lindo e tudo mais, então compensa, né? Então, se você está assistindo aí, mamãe, um beijo para você, a bênção. Você lembra, pastor? A gente ainda pede a bênção, pelo menos na minha geração ainda pede a bênção. Né? Eu amo você. E, aliás, você que está nos assistindo pela internet também é bem-vindo. Que Deus abençoe. A gente vai abrir a palavra de Deus agora. Nós estamos falando sobre cristianismo radical. E eu expliquei a semana toda, mas eu vejo pessoas que não estavam conosco aqui essa semana. E pode ser que alguém esteja nos assistindo pela internet e não viu nenhum dos sermões dessa semana. Cristianismo radical no sentido de raiz. Aquilo que está na base do cristianismo. Aquilo que é essencial para que o cristianismo aconteça. E nós falamos de vários conceitos do cristianismo. Falamos sobre fé, sobre conhecer a Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo. Falamos sobre o sofrimento humano ontem, a partir do livro de Abacuque. Mas eu deixei para hoje e amanhã aquilo que é mais radical, mais fundamental, aquilo sobre o qual todas as outras coisas estão construídas. Hoje nós vamos falar sobre o conceito e a pessoa que é mais fundamental para o cristianismo. É Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é a centralidade de Cristo no cristianismo. E parece uma redundância. Parece que a gente está falando uma coisa muito óbvia. Cristo é o centro do cristianismo. Deveria ser óbvio. Deveria ser natural. Mas não é tanto assim. Nós vemos alguns cristãos por aí colocando outras coisas, outras pessoas, costumes pessoais, hábitos, normas no centro do cristianismo e muitas vezes esquecendo que o centro é Cristo. E é a partir dele que as normas, os princípios, os costumes, todas as coisas partem. É Jesus que está no centro, é Ele que está na base e a partir dele tudo vem. Se Cristo não for o centro do seu cristianismo, então tem alguma coisa errada e você está indo para um rumo diferente do que deveria ir. E hoje eu quero falar sobre Jesus como centro. E eu quero falar a partir do capítulo 6 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de João. E para minha mãe não brigar comigo de novo hoje, nós vamos orar agora antes de lermos a Bíblia, tá? João capítulo 6. João capítulo 6. Deixe sua Bíblia aberta aí. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos a Bíblia diante de nós. E mais uma vez eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Deus, ilumina a minha mente para que eu possa expor a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que seja exposta.
E também, Senhor Deus, ilumina a mente de cada uma dessas pessoas que me assistem, que me ouvem, para que a mente delas também estejam prontas para receber a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 6 é um capítulo tremendo, fantástico. É um capítulo que eu gosto muito. E é um capítulo muito rico, e a gente não tem tempo de tratar sobre todos os temas de João capítulo 6 aqui. Mas tem um tema que perpassa todos os 70 versículos do capítulo 6, que é a centralidade de Jesus Cristo. Vocês vão perceber comigo que Jesus fala sobre ele como sendo o mais importante no cristianismo aqui no capítulo 6. O capítulo 6 é bem interessante, porque ele começa com uma multidão se aproximando de Cristo. E ele termina com uma multidão deixando Cristo. No capítulo 6, acontece a primeira sacudidura da era cristã. O capítulo começa com a multidão se aproximando de Jesus, uma multidão ouvindo Jesus, e o capítulo termina com uma multidão rejeitando ou deixando Jesus. O capítulo começa com Jesus sendo aclamado. Ele multiplica pães e peixes e as pessoas querem torná-lo rei. E o capítulo termina com Cristo sendo rejeitado. É um capítulo cheio de contrastes. E no centro desse capítulo está a questão da adoração a Cristo. Eu vou tentar fazer um resumo do que acontece, do que está acontecendo aqui nesse capítulo, para que a gente possa chegar na parte final dele, que é onde eu quero me deter com mais atenção. O capítulo 6 começa com a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava pregando, e ele passou o dia inteiro pregando, e as pessoas não iam embora. E eu fico impressionado com Jesus, porque eu paro para pensar na nossa vida de pregadores. Imagine se eu ou o pastor Ezequias convidássemos vocês para que a gente amanhã começasse o culto lá, pode ser às 9. Então nós vamos começar a pregar o dia inteiro, das 9 até às 5, sem parar. A gente vai parar assim só para revezar. Eu paro, ele continua, eu paro, e a gente vai pregando das 9 às 5. E alguém está pensando e dizendo assim já na sua mente, misericórdia. Para que isso tudo? Mas realmente é misericórdia, porque ouvir qualquer ser humano por horas e horas e horas e horas, olha, tem que ser um orador assim, extraordinário. Mas Jesus pregou o dia inteiro. E as pessoas não iam embora nem para comer. E eu queria que você percebesse uma coisa. Lembra do garotinho que tinha 3 pães e 2 peixes? Eu sempre me confundo com esses números. Mas 3 pães e 2 peixes? 5 pães e 2 peixes. Né? 5 pães e 2 peixes. Minha mãe contava essa história para mim na infância. 5 pães e 2 peixes, mamãe. 5 pães e 2 peixes. Vai outro puxão de orelha quando terminar o culto hoje. 5 pães e 2 peixes. Você percebeu que ele, no final do dia, quando ele foi procurado, quando Filipe levou ele para Jesus, ele não tinha tocado nos 5 pães e 2 peixes, ainda estava com ele. Eu não sei se ele tinha mais pães e peixes, mas aqueles 5 pães e 2 peixes estavam com ele no final do dia. A impressão que a gente tem é que ele passou o dia ouvindo Jesus e nem fome ele sentiu. Mas chegou um momento que Jesus disse, olha, esse povo precisa comer. E acontece todo aquele episódio, os discípulos dizem, olha, não tem como comprar comida para esse povo todo, tem que despedi-los para que eles possam comer na cidade mais próxima. E Jesus diz, não, nós vamos alimentá-los. E aí Jesus faz a oração, distribui os pães e os peixes, e sobram 12 cestos, um para cada discípulo, só para provar que eles não tinham realmente fé em Jesus, mas Jesus mostrou que mesmo com a pouca fé que eles tinham, ele fez um milagre. A Bíblia diz que naquele momento, as pessoas queriam aclamar Jesus como rei. No versículo 14 do capítulo 6 diz, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo.
E aí no 15 diz, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu queria que você parasse para imaginar aquela cena. A multidão estava agitada, a multidão estava empolgada, porque eles esperavam o Messias político há muito tempo. O povo de Israel ali, os judeus, estavam massacrados pelos romanos, eles estavam dominados pelos romanos. E eles sonhavam com o tal do Messias político que viria libertá-los dos romanos. E quando eles viram um homem que curava as pessoas, que ressuscitava as pessoas, que multiplicava comida, eles disseram, é esse. Chegou a hora. Porque na luta contra os romanos, se um soldado morre, Jesus vai e ressuscita. Na luta contra os romanos, se um soldado se fere, Jesus cura. Na luta contra os romanos, se falta comida, Jesus multiplica de poucos pães e poucos peixes para uma multidão. Jesus precisa ser aclamado rei. E a multidão estava empolgada. E sabe quem estava empolgado também? Os discípulos. Os discípulos queriam coroar Jesus como rei. E vocês sabem daquela discussão dos discípulos, né? Quem vai estar à direita, quem vai estar à esquerda. Judas devia estar empolgadíssimo. Eu vou ser o tesoureiro desse reino. Vou roubar muito mais do que eu já roubo. Mas para a decepção da multidão e dos discípulos, Jesus diz assim, ninguém vai me coroar rei. E nos relatos paralelos em Mateus, em Marcos e em João, em Lucas, a Bíblia diz que Jesus despediu a multidão e obrigou os discípulos a entrarem no barco. A palavra é essa nos evangelhos paralelos aqui, nas histórias paralelas. Ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. E os discípulos entraram contrariados. Eles queriam coroar Jesus como rei. E eles entraram com o coração cheio de dúvidas. Será que esse é o Messias mesmo? Mas estava tudo pronto para ele ser coroado rei e ele não quer. E aí os discípulos entram no barquinho para atravessar o mar. A multidão é despedida e Jesus vai para o monte orar. Nesse momento, os discípulos estão lá atravessando o mar da Galileia e acontece aquele episódio da tempestade. E na quarta vigília da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas. E acontece aquele episódio que eu considero muito engraçado. 12 homens, acostumados com as coisas do mar, homens fortes, viris, másculos, começam a gritar, é uma fantasma. Você já parou para pensar nessa cena? Ainda bem que não tinha câmera, não tinha selfie naquela época, não tinha ninguém filmando. Mas tinha 12 homens dentro de um barco, gritando feito uma criança com medo de fantasma. Aí Jesus chega no barco, acalma a tempestade. Pedro vai lá, caminha sobre as águas, afunda, Jesus salva, entra no barco, acalma a tempestade. E nesse episódio, pela primeira vez, a Bíblia diz, os discípulos admitiram que Jesus era Deus. Foi nesse episódio da tempestade no mar que pela primeira vez os discípulos admitem ou reconhecem Jesus como Deus. Aí acaba esse episódio, eles atravessam o mar da Galileia e chegam do outro lado. E aí começa o trecho que eu gostaria de estudar com mais atenção, a partir do versículo 25. Acompanhe comigo. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? É a mesma multidão. Eles seguiram Jesus, eles atravessaram o mar e foram para encontrar Jesus do outro lado. Versículo 26. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Você lembra do episódio de Nicodemos? Quando Nicodemos chegou cheio de firulas, falando Jesus, você é o mestre e tal, e Jesus disse assim, você tem que nascer de novo. Jesus nem ligou para o que Nicodemos falou, ele foi direto no ponto. Aqui Jesus faz de novo a mesma coisa.
O povo chegou, mas Jesus, como é que você chegou aqui? Conta aí como é que foi a viagem. Aí Jesus olha para eles e diz: vocês não estão aqui por causa de mim. Vocês só querem ver mais milagres. E a multidão começou a ficar assustada, porque Jesus começou a revelar para toda a multidão qual era a verdadeira intenção do coração da maioria daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estavam interessadas em Jesus, na sua divindade, na sua messianidade. Aquelas pessoas estavam interessadas nos milagres que Jesus poderia fazer. E aí Jesus começa a repreender aquelas pessoas. E eles pedem: Jesus, a gente quer mais pão. Olha o versículo 28. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Se você ler todo o capítulo 6, é assim, ó, a multidão desviando o foco de sou eu o centro. Aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, a multidão diz: como é que a gente sabe o que Jesus quer que a gente faça? O que Deus quer que a gente faça? E Jesus diz: o que Ele quer que vocês façam é que vocês creiam em mim. E de novo ele traz o foco. Aí no versículo 30, o povo pergunta de novo: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. E eu não consigo entender esse povo. Jesus tinha acabado de dizer que não eram os milagres o foco, era ele. E aí o povo pergunta: mas tudo bem, Jesus, você é o foco, mas que milagres você vai fazer aí para a gente ver? Você consegue parar para pensar na insanidade dessas perguntas que o povo está fazendo? Jesus está diante deles, mas eles só querem os milagres de Jesus. Aí Jesus diz no versículo 32, veja no versículo 31, 30 e 31 eles dizem: que milagres, que sinais. No 32, declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés que deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aqui, irmãos, a gente precisa parar para analisar esse jogo de palavras que acontece nesses versos. Porque o povo está pedindo milagre. E o povo aponta para o milagre que aconteceu por muitos anos no deserto, o maná caindo todo dia. E Jesus está dizendo: mas aquele maná não é o centro sou eu. E enquanto o povo pede milagre, Jesus tenta ensinar para eles que os milagres não convencem ninguém. E sabe como é que Jesus estava falando isso? Se referindo ao próprio deserto, à própria caminhada do povo no deserto. Porque, queridos, milagres, ver sinais, nunca converteu o coração de muita gente. E o povo de Israel é o grande sinal disso, é o grande exemplo disso. Pense comigo, o povo estava no Egito, preso, escravo. Os últimos 100 anos daqueles 430 anos no Egito foram de escravidão. De repente Deus manda Moisés. Aí Moisés chega lá com o seu cajado, joga o cajado no chão, o cajado vira cobra. Depois os mágicos do faraó fazem a mesma coisa, mas a cobra, que era o cajado de Moisés, come as outras cobras dos mágicos do faraó. Depois tem água que vira sangue, depois tem praga de piolho, depois tem morte dos primogênitos. Aí o povo sai. E o povo está vendo tudo isso. O povo sai e de repente eles estão de frente com o Mar Vermelho. Está vindo o exército atrás. O que acontece? O mar se abre. Só que antes do mar se abrir, tem uma coluna de fogo que separa eles do povo do Egito, do exército. Você já parou para avaliar quantos milagres esse povo viu? Aí o mar se abre e eles passam
em terra seca, diz a Bíblia, com 2 paredes de água do lado. Irmãos, eu não sei se você já parou para tentar imaginar essa cena, mas eu gosto de parar para imaginar as cenas bíblicas. E quando a gente tem filho pequeno, a gente assiste muito desenho de coisas bíblicas, né? E eu gosto dos desenhos da passagem do Mar Vermelho, que sempre tem uma baleia assim, olhando para as pessoas na coluna, né? Assim, na parede de água. Mas você já parou para pensar nisso? Você está caminhando, de repente tem um mar na sua frente, e o mar se abre. E você passa e tem água do lado, água do outro, e está tudo seco. E de repente você chega do outro lado, o mar se fecha sobre o exército. Mas não para por aí. Do outro lado, faltou pão, Deus mandou o pão do céu. Faltou água, Ele tirou água da rocha. Tinha água amarga, Ele transformou em água doce. E Deus foi fazendo milagres e milagres e milagres e milagres por 40 anos. E quantos daquela geração que viu tantos milagres foram salvos? Quantos? 2. Josué e Caleb. 2 crianças, porque toda a geração de adultos se perdeu. Se milagre convencesse alguém, e Jesus está tentando dizer isso para o povo, se milagre convencesse alguém, aquela geração deveria ter sido arrebatada, sem passar pela morte, como Enoque deveriam ter sido levados para o céu, porque não teve nenhuma geração na história da humanidade que viu tanto milagre quanto aquele povo dos 40 anos do deserto. Era milagre em cima de milagre, sinal em cima de sinal, e só 2 se salvam. E a gente precisa de uma vez por todas, queridos, parar de ficar dependendo de milagres para a gente crer. Aliás, foi Jesus quem disse naquele episódio com Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. A nossa vida cristã não pode depender das coisas que Deus faz. A nossa vida cristã deve depender só dEle. E Jesus está ensinando aqui, não é pão, não é maná, sou eu. E aí no versículo 34, olha o que ele diz. A multidão, disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. O povo não tinha entendido ainda. Jesus já tinha falado pelo menos umas 2 vezes: queridos, não é o maná, sou eu. Não é o maná, sou eu. E ele diz: Senhor, eles dizem: Senhor, a gente quer maná de novo. Faz um milagre, faz descer um pão do céu aí. O Senhor multiplicou o pão ontem, mas hoje, em vez de multiplicar, faz um milagre diferente aí. Faz descer pão do céu, vai ser legal. Aí Jesus é bem claro, 35 ele diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Irmãos, às vezes eu olho para o povo do tempo bíblico e eu tenho a tentação de condená-los. Aí eu paro um pouquinho e olho para mim. E aí eu paro de querer condená-los. Porque o que está acontecendo ali? O povo estava com o pão do céu diante deles e eles queriam o pão da terra. E antes de condenar aquele povo, eu olho para mim e quantas vezes, tendo Jesus diante de mim, tudo o que eu almejo, os motivos da minha oração são as bênçãos de Deus. Pastor, o senhor está menosprezando as bênçãos de Deus? Diante de Jesus, sim. Porque qualquer coisa diante de Jesus deve ser menosprezada, inclusive as bênçãos de Deus, que são menos importantes do que Ele. E quantas vezes nas minhas orações, tudo que eu peço são as bênçãos dEle e não Ele? Quantas vezes nas minhas orações, o meu maior interesse é no que Ele pode fazer por mim, em vez de ser Ele o meu maior interesse?
E o povo queria pão, queria milagre. O povo estava com o pão do céu diante deles e queria o pão da terra. Querido, sabe o que estava acontecendo naquele dia lá na praia? O povo estava mais interessado nos benefícios de Cristo do que no próprio Cristo. O povo estava mais interessado no que Jesus poderia fazer por eles do que no relacionamento que eles deveriam ter com Jesus. E aí Jesus começa um discurso bastante duro. E eu queria ler a última parte do discurso de Jesus, a partir do versículo 49. Pega a sua Bíblia, a partir do versículo 49. Vamos ler a partir do 48. João 6, a partir do versículo 48. Olha o que Jesus está falando. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a carne para comermos? Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Jesus repete. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Você conseguiu entender o que Jesus estava dizendo aqui, né? De novo, essa é a terceira ou a quarta vez que Jesus diz: tirem o foco do maná. Porque aquele pão, ele se destruía. E quem comia aquele pão morria. Eu estou aqui para oferecer para vocês o pão vivo que desceu do céu. Aquele que quando você come, você não morre mais. Ei, multidão! Parem de ficar olhando para as coisas que Deus dá e comecem a olhar para Deus. Ei, multidão! Parem de ficar pedindo maná, porque aqui está o pão do céu. Que mensagem linda, não é? Mas a multidão não achou. Olha o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E aí no versículo 66 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Irmãos, para mim esse é um dos momentos mais tristes do Evangelho. Porque diante de Jesus, diante do discurso de Jesus, o povo, em vez de abrir o coração para receber o pão do céu, eles dizem assim: não vai ter pão? Não vai ter maná? Não vai ter milagre? Então não quero conversa contigo, vou embora. Queridos, isso aqui é de cortar o coração, e eu tenho certeza que o coração de Jesus ficou cortado naquele dia, porque tinha uma multidão de discípulos. Não era qualquer pessoa, era gente que seguia Jesus já há algum tempo, mas que nesse momento aqui foi confrontado por Jesus, foi confrontada por Jesus. Parece que Jesus já estava ficando sem paciência
ao ver um povo que só estava interessado no que ele poderia oferecer, mas não estava interessado nele. E aí Jesus diz, olha, não vai ter milagre. E eu gosto de pensar que muitas vezes Jesus olha para a gente e diz a mesma frase. Não vai ter milagre. Jesus, mas eu estou precisando. Você acha que está precisando. Não vai ter milagre. E a multidão achava que precisava de pão. E Jesus está dizendo, vocês não precisam desse pão, vocês precisam de mim. Não vai ter milagre. E sabe o que é que o povo fez? Diante do pão vivo, que era Jesus, eles disseram, se não vai ter pão, se não vai ter maná, se não vai ter mais milagre, nós não queremos conversa contigo, Jesus. Tchau. Que tristeza, não é? Aí Jesus demonstra o quão seguro ele era. Porque qualquer um de nós, se tivéssemos uma multidão nos seguindo, e de repente nós falássemos alguma coisa que desagradou a multidão, e a multidão começasse a sair, nos abandonar, talvez nós fizéssemos assim, não, vem cá, eu vou consertar. Não, deixa eu falar de outro jeito aqui, vocês não entenderam direito, não vão embora. Ei, não me deixem aqui sozinho. Mas esse não é Jesus. Porque Jesus, no versículo 67, diz assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Jesus olha para os 12 e diz assim, ei, eles foram embora já, vocês não vão também não? E Jesus aqui nos dá uma demonstração muito clara de que Ele não precisa de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não tem nenhuma necessidade de você. Ele ama você de todo o coração. Ele tenta conquistar você para o reino. Ele tenta te dar a salvação, mas Ele não precisa de você. É você quem precisa dele. Se o ser humano rejeitar Jesus, isso parte o coração do Pai, porque é um filho que está partindo, mas ele não deixa de ser Deus, nem 1 milímetro menos. Jesus é perfeito, é Deus. E quem necessita nessa relação entre nós e Ele, quem necessita somos nós, não Ele. E Jesus olha para os discípulos e diz assim, para os 12, os outros já foram embora, vocês não vão? Jesus está dizendo, eu só quero comigo gente que tem interesse por mim, mais do que pelas minhas bênçãos. É lógico, queridos, que eu não estou dizendo que nós não devemos nos alegrar com as bênçãos de Deus. É lógico que eu não estou dizendo que nós não devemos orar pelas bênçãos de Deus. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se para nós as bênçãos dele são mais importantes do que ele, nós não estamos colocando Jesus no centro como ele deveria estar. E aí nessa hora, queridos, Pedro dá uma resposta que para mim é uma das mais lindas da Bíblia. Olha o versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu, Jesus tinha acabado de perguntar, vocês não vão embora? Aí Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E eu queria que você prestasse bastante atenção na pergunta de Pedro. Porque quem vai para algum lugar, não é assim? Eu estou indo para um lugar. Se eu digo assim, Senhor, eu estou indo, você pergunta então, para onde você vai? Só que Pedro não pergunta, Senhor, para onde iremos? Pedro pergunta, Senhor, para quem iremos?
Porque Pedro já tinha entendido que a vida cristã, que o cristão não caminha para um lugar, o cristão caminha para uma pessoa, para Cristo. E deixa eu falar uma coisa para você: se o seu maior interesse na volta de Jesus é a rua de ouro, é a árvore da vida, é o seu parente que morreu, se o seu maior interesse na volta de Jesus não é Cristo, você está errado. Porque o cristão não caminha para um lugar. O interesse do cristão não é a cidade de ouro, é Cristo. Porque, queridos, a cidade de ouro, depois de 1000 anos nela, vai se tornar comum. Mas Cristo nunca será comum. E Pedro pergunta: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, Tu és o Santo de Deus. Pedro está dizendo: Senhor, é o Senhor que importa. Nós não vamos embora. Não tem milagre, não importa, nós vamos ficar, porque o Senhor está aqui e o Senhor é o maior milagre. O centro é Cristo. E eu quero te fazer algumas perguntas agora, para você meditar. Se Jesus não te der mais nenhuma bênção daqui para frente, você vai continuar com Ele? E se Ele disser não para todas as suas orações daqui para frente, você continua com Ele? Você ama Cristo? Ou você ama as bênçãos de Cristo? Você ama a Deus? Ou você ama as bênçãos de Deus? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por Ele? Ponto. Sabe, eu avalio demais as minhas orações. E quantas vezes eu oro pedindo coisas de Deus e não peço Deus? E parece que nós, seres humanos, ficamos muito satisfeitos se a gente tiver todas as bênçãos dele, sem Ele. Nós precisamos entender de uma vez por todas que quem tem Cristo e não tem nada, na verdade tem tudo. E quem tem tudo, mas não tem Cristo, na verdade não tem nada. É Ele. Então eu vou te perguntar: se Ele não te curar, você vai continuar com Ele? Se Ele não salvar teu filho, você continua com Ele? Se Ele disser não para o que você mais quer na vida, você continua com Ele? Cristo é o centro, é Ele que importa. O João Paulo vai cantar um hino agora, e é mais um sermão. Esse hino eu gosto demais. Eu queria que você prestasse muita atenção na letra do hino. Mas hoje eu tenho um apelo que precisa ser público, não por causa de mim, mas porque tem um universo espiritual ao nosso redor que precisa saber quem é o centro da sua vida. João Paulo pode vir. E enquanto João Paulo canta, se você quer dizer assim: Jesus, eu entendi, e a partir de hoje eu quero amar mais o Senhor do que as suas bênçãos. A partir de hoje, Senhor, se o Senhor me disser sim, eu te amo. Se o Senhor me disser não, eu te amo. Se o Senhor colocar uma cerca ao meu redor e nenhuma doença me atingir, eu te amo. Mas se eu for acometido das piores doenças do mundo, eu continuarei amando. Se meus filhos crescerem e envelhecerem ao meu lado, eu te amo. Se eu os perder tragicamente enquanto crianças, eu ainda amo. Senhor,
O Senhor é o principal. O Senhor é o centro. Se você quer falar isso para Jesus, enquanto o João Paulo canta, vai ficando em pé no teu lugar, em espírito de oração, falando para Ele: Senhor, eu te amo mais do que as tuas bênçãos. Príncipes ou reis deste mundo, jamais com eles eu falei, mas eu sei de um rei de paz e de amor, que o mundo em suas mãos ele tomou. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo aqui, eu sei. Altas posições nunca tive, mas o amor de Cristo eleva-me. Sei que um dia irei ao reino que é sem fim, e um príncipe eu mesmo ali serei. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo aqui, eu sei. Esperarei no Senhor, sempre darei o meu louvor. Conheço a Cristo, o Rei dos Reis que me ama. Tenho a Cristo, Príncipe da paz que vive em mim. Mestre Santo, meu amigo aqui, eu sei. Vamos orar. Senhor, nos perdoa porque a gente tem um amor interesseiro, Pai. Nos perdoa, Senhor Deus, por tantas vezes que nós estávamos mais interessados nas Tuas bênçãos do que em Ti. Deus, nós entendemos através da Tua palavra hoje que nós precisamos caminhar todo dia para uma pessoa, para Jesus. Nós precisamos todos os dias, Senhor, querer mais a Cristo do que as bênçãos de Cristo. Deus, por favor, Senhor, nos ajuda, porque nós só conseguimos isso com a Tua ajuda. Nos te amar incondicionalmente. Mesmo, Senhor, que nós não tenhamos mais nenhuma bênção, Senhor. Nos ajuda a continuar te amando.
tendo o Senhor como centro e como o que nós temos de mais importante. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.